com a lei de sociedade civil como MISA, demorou 8 anos, mas foi aprovada, até por unanimidade para 3 bancadas. Ou seja, a nossa oposição não pode apenas dizer que estamos minoritários, o governo tem a bancada maioritária, tem que ter estratégias de aliança cá fora com a sociedade civil, forças sociais, para encontrar espaço de trabalho. Porque se for assim, então não vale a pena estar no parlamento, se não tem hipótese de fazer nada porque é minoritário. Acho que é um discurso miserabilista da oposição. Dizer sempre assim, não temos hipótese porque o voto da ditadura do voto. Então o que fazer? Então, não tenho muito tempo, lamento já dizê-lo, tenho mesmo um encontro agora a seguir, mas o que eu quero dizer é o seguinte, descentralização é necessária, deve ser feita, porque devolve o poder ao povo, cria mais espaço de partilha de poder, de debate democrático, até de simetrias regionais, e eu vou mais, não tenho receio de dizer que o caminho para frente é, de facto, o federalismo. Mais cedo ou mais tarde, nós chegaremos ao federalismo como um ponto alto, realmente, de encontro da nação na sua diversidade. Não temos de ter medo disso, porque me parece que é o caminho mais certo até de evitar a tal sudanização de que falou o professor Ngüenya. Federalismo, para mim, é uma ideia que não é estranha, pelo contrário, pode ser acarinhada e desde já pensarmos nela para frente. Muito obrigado. Obrigada, companheiro Tomás Vieira Mário. Vão concordar comigo que foi uma belíssima apresentação, obrigada por isso. E vou pedir a todos que honremos com uma belíssima salva de palmas, mas pedir também que quem tenha observações, comentários para fazer, que os deixe registrados. Não poderá responder agora, mas quem sabe numa outra altura ou no feedback que o IEV eventualmente puder dar por via das suas redes sociais ou outro formato qualquer. Companheiro Tomás Vieira Mário, muito obrigada e esperamos que corra bem o seu evento a seguir. Vamos então seguir e agora é a vez de ouvirmos o Ismael Moussa. Ele vai falar a partir do pódio. O palco é seu. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o IES pelo convite. E segundo, dizer que eu fui convidado à última hora porque vim em substituição do Tom Bilana, que por problemas de saúde não pôde cá estar. E, portanto, eu tinha um dilema. Preparar algo em 24 horas ou vir cá e falar da experiência que tinha sobre a descentralização. Entretanto, ficava-me difícil preparar porque eu tive uma cirurgia à vista há um mês e ainda estou na fase de recuperação. Mas preferi resgatar um estudo que fiz no ano 2020 sobre a descentralização, em parceria com o Dr. Alberto Coutumula e também com a colaboração de alguns juristas da Faculdade de Direito da UEM. E eu vou aqui apresentar o resumo desse estudo e fazer alguns inputs atuais sobre esta discussão. Mas antes de tudo, dizer que o processo da descentralização tem muito a ver com a construção do nosso Estado. E se nós tivermos em conta, o nosso Estado, assim como a nossa Constituição, ela foi sempre construída, passa a expressão, em cima do joelho. Mesmo para a Constituição do Estado moçambicano, se nós estivermos recordados, o Acordo de Lusaka permitiu a criação do Estado moçambicano e muitos dos entendimentos de Lusaka acabaram estando refletidos na concepção, na visão do Estado que nós pretendíamos construir em Moçambique. E o mesmo sucedeu em relação à Constituição. Posteriormente e ao longo dos anos, se nós estivermos recordados, todas as emendas constitucionais que nós fizemos foi exatamente para resolver problemas pontuais. Por exemplo, se nós estivermos recordados, a lei de imprensa, a lei dos partidos políticos, ela surge, embora ainda as negociações de Roma decorriam,
mas era já alguma coisa preparando para, caso se chegasse a um acordo, pudesse-se permitir, por exemplo, que a RENAMO pudesse entrar no país de uma forma legal. Por isso que se criou a lei dos partidos políticos, o mesmo aconteceu com a lei de imprensa, para permitir a questão do multipartidarismo, mas tudo na essência daquilo que eram os entendimentos de Roma. E sempre foi assim que nós fomos construindo o nosso Estado e a nossa Constituição, salvo na altura em que o presidente Chissano criou a Agenda 2025, que foi um grande movimento da sociedade no geral, envolvendo atores políticos, envolvendo a sociedade no geral, académicos, entre outros, para se repensar na visão do Estado. Aquele modelo da Agenda 2025, se tivesse sido aproveitado, e infelizmente nós temos um problema no nosso país, que é a questão de as memórias institucionais não serem continuadas, há sempre interrupções nos ciclos governamentais, perdeu-se uma grande oportunidade que era de uma visão de um Estado com uma outra perspectiva. E se calhar aí poderíamos ter também uma Constituição numa outra perspectiva. E foi assim que nós construímos o Estado e foi assim que nós fomos fazendo as Constituições. Entrando agora na questão da descentralização. Se nós pegarmos a perspectiva do Freitas do Amaral, do professor Freitas do Amaral, a descentralização é um sistema em que a função administrativa esteja confiada não apenas ao Estado, mas também a outras pessoas coletivas, territoriais. Trata-se, portanto, de um modo de organização da administração pública que consiste em o Estado, como pessoa coletiva pública, criar outra pessoa coletiva pública para prosseguir as funções administrativas originalmente adstritas ao Estado. Portanto, temos um Estado de uma maneira geral e depois o Estado cria outras figuras que vão exercer o papel do Estado, mas com autonomia, com uma certa autonomia. O legislador moçambicano definiu a descentralização no artigo 11 da Lei 4/2019, de 31 de maio, a qual consiste na criação pelo Estado de pessoas coletivas públicas e implica que a prossecução do interesse geral passa a ser encarregue a outras pessoas coletivas públicas distintas do Estado e da administração. Da definição legal deste dispositivo legal, depreende-se que o legislador moçambicano adotou o sistema de descentralização administrativa territorial na perspectiva do professor Freitas do Amaral. Já diferentemente da descentralização, temos um outro conceito que é a desconcentração. Se na descentralização ocorre a criação de uma nova pessoa coletiva pública, na desconcentração não se cria uma nova pessoa coletiva pública. O que é que se faz? Há uma delegação das competências dos órgãos centrais do Estado para os órgãos inferiores do mesmo Estado. E se calhar aqui é que está o nosso grande problema. A dúvida que se tem é que se na altura, pela pressa que se tinha do acordo de paz e pela pressa de se traduzir o acordo na Constituição, se houve tempo pelo Parlamento, se houve tempo pelos deputados de consultar um pouco mais da legislação comparada, para não se correr o risco de, ao invés de se avançar para uma descentralização e todos nós falarmos da descentralização, que é extremamente importante, provavelmente tenhamos aprovado uma desconcentração e não uma descentralização. Esta é a primeira dúvida que se reside no nosso modelo. Porque aqui no painel anterior se falava-se das perspectivas de modelos. Não é? Portanto, nós temos aqui dois modelos. Temos o modelo da descentralização e temos o modelo da desconcentração. Através da Lei 1/2018, que foi a Lei da Revisão Pontual da Constituição, para além das autarquias locais que já existiam, a descentralização passou a compreender também os órgãos de governação descentralizada provincial e distrital. Nesta senda foi aprovado um conjunto de legislação avulsa com vista a materializar a descentralização em Moçambique. No estudo que nós fizemos, uma das coisas que nós fizemos foi analisar todo o dossiê legislativo até o ano 2020. Tudo aquilo que aconteceu a posterior eu não vou aqui abordar, porque não fez parte desse estudo. Portanto, o nosso estudo foi até agosto de 2020. E nessa altura nós analisamos, portanto, a Constituição da República em vigor, assim como a legislação avulsa sobre a descentralização, e constatamos o seguinte. Primeiro é que há uma falta de clareza sobre quem exerce de facto a governação descentralizada. A outra é que há falta também de clareza sobre quem exerce a governação descentralizada, se está dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, do poder regulamentar e se está sujeito à tutela administrativa. A Constituição, ora, refere-se aos órgãos de governação descentralizada como entes jurídicos independentes e autónomos.
Ora, refere-se à governação descentralizada como um ente jurídico único composto de 3 órgãos. Portanto, a própria Constituição também ela não é muito clara. De que é que está-se a tratar? Portanto, cria-se aqui este vazio. Por isso que há aqui uma falta de clareza da própria Constituição em relação aos entes que foram criados. Há falta de clareza também sobre o órgão competente para aprovar o programa de governação e o orçamento provincial, visto que resulta da legislação que as Assembleias Provinciais apenas têm competência para aprovar os orçamentos dos Conselhos Executivos Provinciais. Aqui foi uma distração do Parlamento. Portanto, o Parlamento não aprovou a competência da Assembleia Provincial a aprovar o orçamento da província. O que o Parlamento aprovou foi a competência da Assembleia Provincial a aprovar o orçamento dos órgãos do Conselho Executivos Provinciais. Portanto, não sei se estamos a imaginar o que são órgãos do Conselho Executivos Provinciais. Que orçamento é esse? O orçamento da construção de uma ponte está aí? O orçamento da construção de uma estrada está aí? O orçamento para a construção de um hospital está de facto aí? Provavelmente o que está mais aí são os orçamentos de funcionamento dos órgãos do Conselho Executivo Provincial. Portanto, esta questão também é preciso que fique claro. Qual é a competência da Assembleia Provincial? Compete a ela aprovar o orçamento só daquele órgão de diretores provinciais, como é que vão funcionar? Ou compete aprovar o orçamento de toda a província? Portanto, à luz da lei, esta competência não foi dada à Assembleia Provincial. Não existe essa competência. A outra questão, há cá uma indefinição do Estatuto Orgânico da entidade descentralizada. Aqui explicar o que é que se entende por entidade descentralizada. Estamos a falar da Assembleia Provincial, estamos a falar do governador na província, não da província, é na província. Portanto, há coisas bem diferentes. Uma coisa é governador da província, outra coisa é governador na província. O que nós aprovamos na Constituição é governador na província. Portanto, estes são órgãos centralizados. O governador na província, a Assembleia Provincial e o Conselho Executivo Provincial. Portanto, nós temos essas 3 figuras. Depois temos uma outra questão, que é a imprecisão das atribuições, competências e áreas de atuação das entidades descentralizadas, que é aquela polémica que nós sempre discutimos nos mídias, na opinião pública no geral, que há aqui um grande problema na questão das competências, não é? Muitas das vezes você requer um título de terra e você fica sem saber quem é que vai emitir o teu doate. Se é o diretor sob alçada do governador ou se é o diretor sob alçada do secretário de Estado. E isto, para o cidadão, no dia a dia, cria problemas muito sérios. A outra questão é a questão da confusão, imprecisão e conflitos nas competências das próprias entidades centralizadas e das representações do Estado, que eu aqui acabei de explicar. Outro problema também é a indefinição sobre o procedimento de constituição, instrumentos de constituição e momentos de aquisição da personalidade jurídica da entidade centralizada. Esta é outra questão também que não está muito clara. Quando é que ela ganha esta personalidade jurídica? O outro é o uso inadequado e indeterminado de terminologias e do tratamento de situações e órgãos diferentes como se fossem a mesma coisa. Portanto, há aqui uma série de dificuldades na adequação. Não obstante a legislação definir a descentralização como sendo a criação pelo Estado de outras pessoas coletivas públicas, mas na prática não foram criadas tais pessoas coletivas públicas. No atual modelo, não foram criadas essas pessoas. Os órgãos deliberativos e executivos da governação descentralizada são regulados em diplomas legais diferentes, reforçando a ideia de que cada um dos órgãos da governação descentralizada é uma pessoa coletiva de direito público, mas não é verdade. Portanto, esta é outra grande dificuldade. Outro aspecto, apesar de a Constituição estabelecer que o Estado mantém a sua representação nos órgãos de governação descentralizada, mas na prática a representação do Estado foi estabelecida nos territórios, onde os órgãos de governação descentralizada se encontram localizados, e não nos referidos órgãos. Portanto, aqui o outro problema que nós temos, e é tal problema da questão do território. Quem é que controla o território? Esta é outra grande dificuldade. Na Constituição da República também verifica-se contradições a respeito da competência para demitir o governador de província. Esta é uma inconstitucionalidade que já devia ter sido declarada por 1/3 dos deputados ou por outras pessoas com iniciativa de lei, 2.000 assinaturas, por exemplo, da sociedade civil, porque o que é que acontece? É que, à luz da atual Constituição, há 2 entidades que podem demitir o governador. Isso não é possível numa Constituição. Numa Constituição só pode haver uma única entidade a demitir um governador. No caso da nossa Constituição temos 2 entidades. Uma delas é o Presidente da República e outra é a Assembleia do qual ele foi eleito. Não é? Portanto, é uma contradição terrível e uma lacuna terrível da Constituição que tem que ser revista. Associado a isto, tem muito a ver
aquela questão que também já se discutiu aqui, acho que foi com o doutor Mário, não é? Que de facto nós temos aqui alguns aspectos da própria Constituição que nos leva a este dilema, não é? E muitas das vezes ficamos sem perceber. Em termos legais e práticos, não houve descentralização das províncias e distritos, pois conforme estabelece a Lei 4/2019 de 31 de maio, a personalidade jurídica e as autonomias não foram atribuídas a estas unidades territoriais, mas sim aos seus órgãos, os quais, na prática, não podem ter certas autonomias. Isto é, os órgãos da província e do distrito, caso se avance para as eleições distritais, elas foram confundidas com as próprias províncias e distritos, o que levou a que fosse criada, por exemplo, a figura de secretário de Estado na província, quando a província não foi descentralizada, nem adquiriu personalidade jurídica, visto que estas continuam a figurar na estrutura orgânica do Estado. Portanto, nós ainda não temos a tal província descentralizada, mas temos um secretário de Estado na província que, de acordo com a lei, devia estar nos órgãos da província, mas ele está na província. O artigo 279 da Constituição, que tem como epígrafe governador da província, estabelece no seu número 4 que a composição, organização, funcionamento e as demais competências do governador da província são fixadas por lei. Ora, sobre esta norma, importa fazer referência à composição e organização pelo facto de o cargo de governador de província ser individual, pelo que é composto por uma só pessoa, não podendo conter dentro de si qualquer estrutura ou órgãos. Portanto, não se pode definir a composição e organização de um órgão individual, o que seria possível se se tratasse de um órgão colegial ou uma pessoa coletiva de facto. Portanto, este é outro problema que nós temos a nível da Constituição. Perante os problemas jurídicos identificados, a principal questão legal que se apresenta é a seguinte: em que medida a legislação sobre a descentralização é adequada para a materialização em Moçambique? Esta é uma dúvida que ficou para a equipa que elaborou o estudo. Eu vou tentar ser o mais resumido. Depois temos aqui a análise SWOT, a questão das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Portanto, esta opção tem muitas forças. Portanto, o Estado mantém-se unitário, mas descentralizado e desconcentrado, de uma maneira geral. Aprovado e consensualizado o princípio da descentralização, é uma força. Iniciado o processo de descentralização, aqui a ênfase, porque nós temos dúvidas se de facto já estamos numa descentralização, por isso que é iniciado, acúmulo de experiência com a implementação deste modelo. Portanto, estas são as forças que nós temos e que podem determinar todas as reformas que queiramos fazer para o futuro. As oportunidades, temos o alinhamento das forças políticas e da sociedade com a descentralização. Todos nós somos a favor da descentralização, quer sejam os partidos políticos, quer seja a sociedade civil, quer sejam os parceiros da cooperação. Portanto, esta é uma grande oportunidade para este modelo. O panorama internacional também é a favor da descentralização, o alinhamento com as ideias defendidas pelos parceiros da cooperação, mas depois temos fraquezas, que são aquelas que eu já aqui alinhei. São as várias fraquezas que nós temos, das indefinições, da questão da legislação dispersa, da questão da ausência de um quadro legal unitário, e temos as ameaças. No caso, na altura que fizemos o estudo, ainda decorriam as ameaças na zona norte do país, ainda estávamos num processo de consolidação do DDR, a questão da instabilidade na região centro, ainda estávamos na vigência da pandemia da Covid-19 e das consequências económicas e financeiras da mesma, e também ainda estávamos no descrédito internacional do corte de ajuda ao país, que era a questão das dívidas ocultas. Portanto, na altura que o estudo foi elaborado. Conclusões. A legislação sobre a descentralização em Moçambique padece de inconsistências, contradições, lacunas e até inconstitucionalidades. Esta situação tem o potencial de dificultar, se não mesmo inviabilizar a efetivação do processo de descentralização, impossibilitando o alcance do objetivo pelo qual foi concebido, e cria um intricado problema legal que leva a concluir que o que ocorreu em Moçambique com a alteração da Constituição e a aprovação da legislação pertinente não foi descentralização, mas sim desconcentração de competências dentro do Estado e a mera alteração do modo de designação dos titulares dos órgãos de governação, mormente de governadores de província e administradores de distrito, que deixam de ser nomeados e passam a ser eleitos. Como recomendações, nós recomendamos que haja uma alteração da Constituição, isto foi em 2020, no sentido de se clarificar quem efetivamente exerce a governação descentralizada, definindo-a, aprovação de uma lei única especificando quais são as entidades descentralizadas criadas em Moçambique, o momento de aquisição da personalidade jurídica das mesmas, o estatuto orgânico, a composição, o funcionamento, os limites, os procedimentos e demais matéria pertinente, clarificação na Constituição sobre quais as entidades descentralizadas que foram criadas e quais os seus órgãos, clarificação a respeito do território sobre o qual
cada entidade descentralizada exercerá as suas competências, clarificação sobre onde é que o Estado mantém as suas representações para o exercício de funções exclusivas e de soberania, clarificação sobre quais as fontes de orçamento das províncias, que este é outro problema, as províncias não têm competência de captar impostos, portanto aqui o problema da descentralização financeira é outro handicap e dos mais graves neste processo. Clarificação na legislação sobre a questão da competência da Assembleia Provincial relativa à aprovação do orçamento da província, não orçamento dos órgãos de governação descentralizada. Revisão dos decretos 2/2020 de 8 de janeiro, de 10 de fevereiro, de modo a que os mesmos passem a se conformar com a Constituição e as leis, não devendo prever novas competências para as entidades descentralizadas, dado que essa é uma competência exclusiva da Assembleia da República, como foi bem dito aqui numa das intervenções pelo deputado Muxanga, que ela já consta na Constituição, mas a lei foi além daquilo que a Constituição tem. Por fim, nós estamos a propor que, depois de se rever todas essas lacunas, inconstitucionalidades e ficar claro qual é a opção do modelo que nós queremos, se é descentralização ou se é desconcentração, se avançarmos para a descentralização, que a gente tenha um código da descentralização, a semelhança daquilo que acontece com o Código Penal, com o Código Comercial, como forma de fecharmos para que não seja mexido constantemente. Duas questões antes de fechar. Por que propomos isto? Não porque entendemos que o código seja uma Bíblia. Não, o código não é uma Bíblia. Mas se tivermos um código de descentralização, a margem de mudanças será menor do que poderá acontecer não havendo. A semelhança daquilo que acontece com a Constituição. A Constituição não é uma Bíblia. Não sendo uma Bíblia, ela é dinâmica. E nós temos que, em função da dinâmica da sociedade, vermos se ela ajusta-se ou não aos nossos interesses. E se ela não se ajusta, nós não temos de ter receio de ajustá-la àquilo que for o melhor para o país. E eu concluo por aqui. Obrigado. Obrigada, Dr. Ismael. Vamos então dar continuidade. Antes de voltar, antes de me dirigir à plateia, vou então convidar. Eu sei que estavam à espera do exercício natural de colocar perguntas ao Dr. Ismael, mas vamos antes ouvir um pouco o Elder Joana. Elder, na verdade, as intervenções tanto do Mário como do Dr. Ismael levam-nos a uma percepção generalizada, falo daquilo que ouvimos na sala, de que o motivo da descentralização, a circunstância particular da descentralização, hão de ter nos conduzido para um modelo que está muito aquém daquilo que é a expectativa dos moçambicanos e para uma situação de incompreensões, de inconstitucionalidades que parecem estar a inibir um avanço mais rápido na direção daquilo que é, não é, a ideia da descentralização. Eu queria que elaborasses um pouco em torno disso, mas ao fazê-lo que te inspirasses um pouco naquilo que são as constatações deste estudo. E porque estamos desde manhã a falar em modelos de descentralização e porque há uma expectativa muito grande na sala também em compreender, mas afinal, de que modelo é esse? Que receita mágica seria essa? Eu gostava também que elaborasses um pouco sobre quais é que seriam os elementos principais para que finalmente tenhamos um modelo de descentralização que mais ajustado às expectativas dos moçambicanos e à visão que todos nós projetamos como forças vivas desta sociedade, partidos políticos, sociedade civil. Como é que isso poderia ocorrer e quais é que seriam os aspectos de vontade e de capacidade que deveriam estar presentes? Queres falar daqui então usa este micro, por favor. Obrigado, Fidélia. Bom dia aos colegas aqui presentes. Eu vou começar com a questão que me faz provocação sobre o modelo de descentralização. Creio que esta apresentação do Ismael, do estudo que efetuaram em 2020, a realidade que nos é dada a observar desde que nós, como cidadãos eleitores e cidadãos deste país, fomos votar em 2019, temos estado a acompanhar
este novo modelo de descentralização e temos visto uma série de choques, de inconstitucionalidades, um modelo que, como disse e faço das palavras do Tomás Vieira Mário, a quem nós chamamos TVM, é um não modelo. E este é mesmo um não modelo. Tenho dito várias vezes isto e repito hoje, este é um não modelo de descentralização. Nós, quando olhamos para este não modelo, vemos uma situação em que nós estamos perante um governador que é eleito, tem território, mas não exerce nenhum poder sobre este território. Permitam-me retomar aquilo que eu chamo a fundação da nossa democracia, que é ao Acordo Geral de Roma, que depois é transposto para a Constituição da República, em particular o Protocolo 3 do Acordo Geral de Paz. Eu vou ao Protocolo 3 e vou pegar em 3 aspectos. O primeiro, antes de falar destes aspectos, lembrar que em 98 nós tivemos as primeiras eleições autárquicas. Nestas primeiras eleições autárquicas, a RENAMO não participou. Tivemos o processo de início de autarcização. Tivemos as segundas em 2003 e em 2018, no âmbito de todo este debate que houve, há um processo de, eu vou usar uma expressão muito forte, mas houve uma traição ao princípio fundador da democracia em Moçambique. E é o fundamento porque é que chamo de traição ao princípio fundador da democracia em Moçambique e volto agora ao Protocolo 3 que passou para a Constituição da República. O princípio geral do Protocolo 3, número 5, 5, número 1, quer dizer, diz que a lei eleitoral estabelecerá um sistema eleitoral que responde aos princípios do voto direto, igual, secreto e pessoal. Isto foi transposto para a Constituição. Depois diz, no número 5, sobre a eleição da Assembleia da República, que esta será feita pelo princípio de representação proporcional. É o sistema eleitoral que nós estamos a utilizar. No número 6, fala da eleição do Presidente da República e diz que o Presidente é eleito por maioria absoluta de votos expressos. É o modelo que nós estamos a utilizar. O que eu quero mostrar aqui é que quando foi feito o acordo e se aprovou as listas, atropelou-se este Protocolo 3, que foi transposto para a Constituição da República, e atropelou-se um princípio sagrado. É que nós, como cidadãos moçambicanos, nós não vamos votar para uma lista. Nós escolhemos o nosso representante. Mas agora eu vou explicar por que aconteceu o atropelo a este princípio. Quando a eleição de 2014 e a RENAMO, partido presidente da Câmara, na altura, reclamam a gestão de 6 províncias e suscita este debate todo, que vai culminar neste não modelo de descentralização, a RENAMO acomodou-se neste modelo a partir de um princípio simples. Quem estuda a geografia eleitoral de Moçambique vai perceber que da geografia eleitoral de Moçambique há determinadas províncias cujos resultados, desde a primeira eleição, a RENAMO tinha maioria nestas províncias, com exceção de algumas eleições agora muito mais próximas.
A Renamo assumiu que, pela via da lista, ela conseguiria ter os seus governadores provinciais. E a Frelimo, por sua vez, também percebendo que pela geografia eleitoral poderia suceder isto, cria a figura do secretário de Estado e retira todos os poderes àquele que é o governador provincial. A questão que nós colocamos aqui é de reflexão séria sobre um modelo de descentralização para ela funcionar no país, para responder às questões que a Sónia e o Régio Conrado levantaram no painel anterior, é a seguinte: nós queremos um modelo simplesmente para acomodar os partidos políticos ou um modelo que ele funcione e coloque o processo de autarcização a funcionar verdadeiramente. O que eu quero dizer, para não me alongar, é que eu sou defensor de um modelo de descentralização iniciado em 98, mas não num modelo como do gradualismo, como se tem defendido, mas que se ousar muito mais do que o modelo do gradualismo. Porque a questão do gradualismo é quais são os princípios que fundamentam o gradualismo. O que é que nos faz definir que na próxima eleição nós vamos ter mais cinco autarquias. O que é que nos faz definir quais são as 5 autarquias? Eu vou fazer mesmo de forma provocatória para terminar, porque sei que a Fidel ainda tem questões para nós, que é o que é que faz de Nhamaiabe um município e não faz da Catembe um município? Quem vai visitar Nhamaiabe e vai visitar hoje Catembe, por que Catembe não é município, Nhamaiabe é um município? É preciso nós pensarmos num modelo que não é só descentralização política, há uma descentralização administrativa e há uma descentralização financeira. E termino dizendo que só consegues fazer isto se dentro do processo de formação e de consolidação de um Estado, tu também tens uma escola que tu eliminaste, uma escola de preparação de dirigentes. Quem é que prepara as pessoas que vão dirigir as nossas autarquias? Quem é que prepara quem nos vai dirigir? O modelo francês quer dirigir um Estado, passa pela escola que te vai formar, vai te preparar e faz-te funcionar. Como é que funciona um Estado? Como é que deves gerir um Estado? Então é preciso nós pensarmos num modelo de descentralização, sim, mas que é acompanhado de um modelo em que há uma escola de formação dos nossos dirigentes, em que não haja medo quando entra um indivíduo que é de um outro partido, ele sabe como gerir o bem público e sabe como gerir o Estado. Mas nós estamos numa situação em que há um medo, e há o medo de arriscar, porque tu não sabes como é que este indivíduo vai gerir o bem público. Fidel, eu vou terminar esta parte inicial provocatória por aqui. Obrigada, Joana. Ok, vamos aceitar só porque estamos muito perto da hora do almoço, mas eu acho meio injusto, poderia ser mais forte. Podemos? Uma salva de palmas mais forte. Obrigada. Então, este é o momento em que nos abrimos a interação com a plateia. O método é similar ao da sessão anterior. Por favor, levantem as mãos os que tiverem intenção de interagir. Já temos 1, 2, 3, 4, 5. São 5? 1, 2, 3. Isso. Podem, por favor, fazer um esforcinho. Isso. Então, são 5. Peço ajuda com o microfone. Isso. Poderá começar. Fico feliz se disser o seu nome antes da intervenção. E peço a todos que sigam o mesmo arranjo, por favor.
Boa tarde. Eu acho que sinto-me bastante privilegiado por fazer parte deste seminário. O meu nome é Osman Aliko Singh. Vou introduzir um novo conceito, mas um conceito de responsabilidade perante o cidadão. Responsabilidade, creio que a Sônia trouxe um pouco esta abordagem, na perspectiva de prestação de serviços. O modelo tem que estar orientado não na perspectiva da eleição. Os cientistas políticos podiam falar mais da acomodação das elites políticas, mas centrado na prestação de serviços ao cidadão. É muito importante, no meu ponto de vista. Debatemos muito sobre outras questões, esquecemos-nos que no final do dia a descentralização é melhorar a prestação de serviços de cidadão a nível da comunidade. Um outro aspecto também tem a ver com clareza. Osman, vou lhe pedir que seja solidário para com os outros. Eu vou deixá-lo colocar a questão, mas peço que seja um pouquinho mais breve, por favor. E peço desculpas por isso. Perfeito, muito obrigado. Vou procurar ser mais breve. Na realidade, não era a questão que eu queria fazer, era apenas contribuição para o input. Eu acho que o segundo aspecto tem a ver com clareza nos papéis. O que estamos a ver a nível do provincial é falta de clareza de quem faz o quê, trouxeram a abordagem dos órgãos de representação, o que é que significa em termos de soberania, estão posicionados dentro dos órgãos ou no território, acho que também. Mas a questão também, gostaria de concordar com a efetiva descentralização fiscal e, no final, queria concordar com a abordagem da desdogmatização do debate. Vamos abrir-nos e refletir de forma mais profunda, sem esta proximidade eleitoral, sem estas questões, temos que rever a Constituição ou não, mas de forma profunda sobre o que nós queremos em termos de modelo de descentralização. Mais uma vez, muito obrigado. Perdão, não tinha questão para... Muito obrigado. Bom, eu ouvi muita coisa aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pode ser verdade o que o senhor Tomás Vieira Amaro estava a fazer, que faltou convicção de uma das partes, não é de todas as partes. Mas o mais importante que eu quero dizer aqui é o seguinte. Houve estudo, sim. Houve direito comparado, sim. Eu tive a sorte. O modelo que nós temos, em função daquilo que já estava desenhado na nossa Constituição. Porque é preciso perceber uma coisa, esta Constituição não foi da iniciativa dos deputados. Eu tenho até os rascunhos. Quem mete a Constituição lá foi o Filipe Jacinto Nhusi. O Namburete tem as cópias. Portanto, a iniciativa da revisão foi do Presidente da República. Os deputados tiveram que seguir sem contrariar os acordos. E nós estávamos em guerra, todos estávamos cansados de derramamento de sangue, apenas aqueles que estavam no Maputo, porque esta guerra ainda não tinha chegado aqui. Aqueles que não saíam é que não sentiam, mas aqueles que saíam sentiam isso. Portanto, o modelo escolhido é italiano. Na Itália existe a república, existe a região que corresponde à província, existe a província que corresponde ao distrito e existe o município. Nesta organização do Estado italiano, a todos os níveis, tem representante do Estado, cujo papel é ojeiro, à semelhança daquele que está na Comissão Nacional de Eleições, que dizem que é o representante do governo. Esse senhor, o seu gabinete, só tem motorista, alguém para dar chá e a secretária. Não tem um governo igual àquele. É por causa disso que competências do secretário de Estado não vêm na Constituição. Portanto, se a lei fundamental é a Constituição, o que tem que fazer é todas as leis se conformarem com a Constituição. Sem pretender reprovar o estudo feito, eu acho que este estudo tradicionalmente é igual ao que acontece quando o irmão mais velho morre e há 4 filhos que disputam a viúva. O mais velho escolhe o curandeiro e diz:
o que o curandeiro, quando há um processo não que se faz, que é com o FEMBA, né? Quando encarnar o espírito do humano, o humano é que vai escolher quem fica com a cunhada. Esse estudo, para mim, é exatamente isso. O governador, segundo a Constituição, artigo 279, é de província, não é da, não é na. É governador de província. Por isso que ele não é transferido, tem de ser exonerado ou demitido. Por que é demitido por vários? Porque ele presta contas de índole constitucional a quem jurou defender a Constituição e a lei. E a interpretação que as assembleias provinciais podem fazer disso pode ser dúbia. Alguém pode entender, a nível da Assembleia, a Assembleia decidir o que é inconstitucional. Quando há isso, quem tem que agir? Tem de ser o Presidente da República, na qualidade de quem garante a integridade territorial. Isto aqui foi feito de propósito, não houve erro, não é inconstitucionalidade. Era para evitar aquilo que aconteceu em Cabinda. O governador já com seu governo, porque há petróleo, já não quer o governo central. Acho que andamos bem. Também, o artigo 278, no seu número 2, a linha D, diz: aprovar o programa e o orçamento anual do Conselho Executivo Provincial. E é que em matéria de orçamentos e serviços, todo o tipo de trabalho que o governador antigo fazia continuará o mesmo. Por exemplo, nós temos o problema dos hotéis em Moçambique. Quem atribui licença para o hotel de 1, 2, 3, 4, 5 estrelas? O governador tem de dar licença até 3 estrelas. Mais que isso tem de ser o ministro. Mas na lei de terras é onde a coisa anima. Porque o governador pode dar terra até 1.000 hectares. Até 2.000 é o ministro. Depois de 2.000 é o conselho de quê? De ministro. Nunca se disse que aquilo que o governador não pode fazer, quem vai fazer é o secretário de Estado. Não. Então, aqui há uma usurpação flagrante. Agora, eu lamento uma coisa. Eu trabalho na Comissão de Administração Pública do Poder Local. Em conversa com os meus colegas da Frelimo, fui presente uma lista de personalidades que pensam bem, que não podem ser convocados para este tipo de pensamento. Nomeadamente Teodoro Ati, Teodoro Tunguana, Rui Baltazar, quem é o outro? 4, 5 assim. Aqueles que nós pensamos que pensam bem da Frelimo estão banidos. Oscar Monteiro, ainda ontem, numa provocação, queremos fazer um seminário, eu falei do Oscar Monteiro, a sala ficou gelada. Como quem diz, nós já te dissemos que não pode chamar esses. Agora, se um determinado partido até já entrou em contradições com os seus melhores pensadores, pessoas que trabalharam para o departamento ideológico do partido e hoje não são necessários, duvido muito que vai conseguir ter uma relação boa conosco. E eu agradeci a coragem que o doutor Ismael teve de vir sabendo que nós estamos à tua procura. Para perceber como é que se deixou levar. Porque a sua alma de ir para o inferno por causa deste assunto. Obrigada. Porque, desculpa, eu quero terminar mesmo chamando a atenção que os acordos é para serem cumpridos. É por causa disso que, independentemente do que nós estamos a dizer, o Maliano está a pagar a dívida que nós já declaramos inconstitucional aqui, porque o acordo foi feito. Agora, nisso não pode vir nos atrapalhar. Isto não é caminho de ferro. Desculpa a expressão. Isto não é caminho de ferro. Ele tem de ir para casa, cuidar dos seus netos, deixar-nos com paz. Porque ele encontrou o país com paz. Muito obrigado. Obrigada, deputado Mchanga. Sempre igual a si mesmo. Muito obrigada. Há mais uma mão aqui, outra ali e há duas aqui. É isso. Não, atrás de si. Isso. Não há desta vez uma senhora que queira usar do seu privilégio? Por favor. Boa tarde. Eu chamo-me Holly Lewane, estudante de Ciência Política na UEM. Eu tenho aqui duas questões que seriam para o Tomás Vieira, mas ele se foi, não sei se
ele pode responder usando algum outro meio. Ele disse que há uma necessidade de descentralização, o que também concordo, mas queria saber se há condições para que haja essa descentralização, porque todos nós sabemos que, mesmo que se tenha autarquias e tudo mais, o poder ainda continua no centro, não há nada de descentralização. As autarquias, elas dependem quase que 100% do governo central. Há uma necessidade de se falar disso, ou podemos adotar o modelo proposto ou trazido pelo outro painelista, que é o de desconcentração. E também queria comentar acerca do que o primeiro painelista disse, que a oposição ela não tem estratégia, só vem para meio que choramingar diante do povo. Será que esse choramingar não seria uma estratégia que a oposição está a usar? Porque nós sabemos em política que toda ação tem por detrás um certo intuito. Eles não virão aqui mostrar uma certa fraqueza se não tivesse um ganho, um payoff por detrás disso. E também queria dizer, se são feitas várias revisões constitucionais, por que não é revista essa situação de várias inconstitucionalidades que são encontradas quando fala-se de autarquia? Será que nós estamos diante de uma certeza de que só se fazem alterações quando isso beneficia o governo, ou até, por vezes, as pessoas que estão na Assembleia? Pode esperar um pouquinho, por favor? Sim, por favor. Sim, é a sua vez, por favor. Muito boa tarde a todos. O meu nome, Cardoso Alfredo Ingive, pessoa da terceira idade que nunca esperou a juventude vir aqui. Mas, primeiro, a saudar todas as apresentações feitas desde o primeiro painel e a este, e que esta organização soube selecionar os apresentadores. São todos da praça de renome, que nos trazem uma reflexão que faz doer os corações, principalmente quando chega este tempo de pleitos eleitorais. Poucas palavras que queria falar. Eu não tenho português científico para vós, mas procura entender o que eu quero dizer. É o seguinte: os nossos partidos políticos, por que não podem recorrer às nossas magistraturas, os juízes de renomes que existem para lhes ajudar a decifrar algumas lacunas que não entendem em algum momento quando se diz da complexidade da Constituição da República? 2. Por que os nossos partidos políticos não descem lá na comunidade onde há muitos problemas, fazer compreender ou explicar ou ensinar que, olha, nós somos chamados de oposição, mas nós, no fim, somos moçambicanos. O nosso perfil, nosso objetivo é de fazer valer o vosso sentimento desta maneira e aquela. Só estão a limitar, a lutar dentro do parlamento e depois, se forem a ver agora, lá nos gerenciamentos, os partidos políticos de oposição não têm fiscais. Não sei se não tiveram tempo de preparar. Eu quero falar no nome de sociedade civil. Sou líder comunitário de saúde. Quando falamos de descentralização, por que não opta em descentralização
federativo. Porque talvez até aí íamos ter espaços de poder dar o poder àquele governo local, esse administrador. Eu quero perguntar, será que os partidos políticos têm dificuldade para realizar eleições distritais? Que dificuldade? Outra questão, quando falam tanto de descentralização e fiscalização, vós mesmos estão preparados, estão a fazer esta fiscalização, na verdade? Fizeram esse exercício de formação dos vossos quadros? Nós queremos uma libertação a partir de vocês. E muito obrigado, mas quero convidar a juventude que está aqui, que seja voz daqueles que não estão aqui, voz que estão nas várias faculdades, por favor, procurem salvar Moçambique com os seus recursos para não ter pena de morrer pobres com tudo que vocês têm, que podiam dar certo e que vocês estão a deixar. Muito obrigado. Muito obrigada. Vou pedir que... Peço um pontinho de ordem, por favor. Podemos vir só para este lado antes de ir lá atrás. Eu realmente vou pedir que sejamos o mais breve possível. Já estamos muito fora de hora e acredito que precisam do feedback aqui do Dr. Ismael e do Dr. Joana. Por favor. Sim, muito obrigado. Boa tarde, Aulato de Almeida. Vou ser mesmo breve e direcionado. Primeiro, ao Dr. Ismael Moussa, quando fez aquela relação, governador na província, governador da província. A lei que se referiu, a Lei 4, 2019, 31 de maio, refere claramente que o governador dirige o Conselho Executivo Provincial e não dirige a província. Este é um assunto. O outro assunto é que a questão da indefinição, como se referiu, dos estatutos, quadros de pessoal, etc., dos órgãos de entidades descentralizadas, não sei se chamaria mesmo indefinição e como tal. É que a aprovação é da competência da Assembleia Provincial respectiva, mas para que produza efeitos jurídicos desejados, está condicionada a uma ratificação dos órgãos tutelares, que é um despacho conjunto do ministro que superintende a área da administração local e do ministro das Finanças. Talvez o ponto seria este, que volta-se a uma recentralização, a uma reconcentração. Por mais que o órgão de entidade descentralizada aprove, não tem nenhum efeito imediato sem que a entidade tutelar ratifica. E esta entidade tutelar tem a prerrogativa de, não estando conformado, não estando satisfeito com o que foi aprovado pela Assembleia Provincial, mandar devolver para melhor orientação e melhor organização. Quanto ao Dr. Helder Joana, trouxe a questão, é pertinente, a questão é legítima, mas o exemplo que deu foi um pouco infeliz. Catembe é sim município, porque é um dos 7 distritos municipais da cidade de Maputo, que é um município de categoria A com estatuto especial. Talvez podia fazer o exemplo de Namayabwe com Buzi, por exemplo, Namayabwe Matutuine, Namayabo e Muamba, mas Catembe, neste caso, pode não se aplicar ao exemplo, mas como disse, a questão é legítima. Eu acho que um dos grandes problemas que temos tido na descentralização, sobretudo no quesito autarquias locais, tem a ver com os limites, com o tamanho dos nossos municípios. Nós temos municípios muito grandes que em 5 anos as entidades que não são eleitas não são capazes de prover os serviços essenciais básicos. Só vou dar um exemplo do município de Boane e Machixe. O território em Boane, correspondente ao município, é de 80% do total território do distrito. Por isso que Boane, hoje, antes da criação da Matola, exatamente, era o município mais grande do país. Significa dizer o quê? Temos autarquias que boa parte das suas zonas são extremamente rurais. Se fôssemos para uma lógica da experiência brasileira, em que eles têm cerca de 5.570 municípios, significando dizer o quê? Que a questão da devolução, a questão de criação de entes públicos menores como autarquias, não precisa necessariamente que tenhamos um território que saia daqui até Maracuene, daqui até Praça dos Combatentes, ou daqui até a Uleri, podia ser uma autarquia. E isso seria um pouco mais... E por fim mesmo, já está chamando a atenção a moderadora, é que, por lei, disse que temos as autarquias. Os municípios correspondem às cidades e vilas e a sede do posto administrativo corresponde à povoação.
Mas nós forçamos ter municípios e não povoações quando aquelas que são sedes do posto administrativo, que é o caso da Praia de Belém, que é o caso de Matola Rio, mesmo sem tendo condições, nós elevamos a categoria de municípios e isso chega. Sim, deputado. Povoação. Não, você disse. Praia de Belém, de que estás a falar, é vila. Deixa-me te dizer. Vais concordar comigo? Não. Primeiro, quem cria a vila não é a Assembleia, é o governo. O governo criou a vila da Praia de Belém. A vila da Praia de Belém coincide com 80% do território do posto administrativo da Praia de Belém. A vila da Matola Rio inclui Mlotane. É aqui onde começa o problema. Porque ele criou uma vila que corresponde ao Mlotane. Agora que é o município, o Mlotane já não entra. Por quê? Deputado Muxanga, agradeço a prontidão para esclarecer as dúvidas. Eu percebo o que transpiramos de excitação e de vontade quando estamos perante um tema como este, mas quero pedir, por favor, que usemos o espaço a seguir para mais interação, para esclarecimento. Eu tenho sorte, estou rodeada de 2 senhores cavalheiros por excelência e permitiram colher mais 3 contribuições. A primeira há de ser a da doutora Sônia, ali atrás. Depois virão mais 2 daquele lado e serão as últimas das últimas. Doutora Sônia, com a mesma objetividade que te é característica, por favor. Bom, boa tarde, obrigado por esta oportunidade. Eu queria tecer alguns comentários com relação aos estudos que antecederam, portanto, ou que suportaram certas opiniões cá, mas queria incidir sobre a questão do território e dos órgãos descentralizados, no caso concreto da província. Eu acho que há um grande equívoco com relação à questão do território e a descentralização. A descentralização, em teoria, não aborda espaços territoriais. Nós acomodamos a descentralização em espaços territoriais e hoje reclamamos que o governador não tem território, ou o território do distrito descentralizado, qual será o território do governador. Podemos também fazer a administração comparada e ver aqui na África do Sul o nível de província onde se elege o principal é um nível intermédio de governação e que serve para apoiar os outros níveis, municipal, distrital, e o principal não tem território. O governador não precisa de território num modelo de descentralização. No nosso modelo, que eu digo também e comungo, o não modelo, não é? Nós estamos preocupados com o território, mas o território não interfere, porque as competências da descentralização ou descentralizadas são exercidas pelos setores, não importa se é no distrito, é no município, mas desde que o poder ou a prerrogativa pública esteja lá a ser exercida pelo órgão que recebeu as competências, e não necessariamente o território. Em segundo lugar, queria também dizer que nunca havemos de avançar com a descentralização em Moçambique, porque estamos muito presos a esta divisão administrativa, que é imperfeita. A divisão administrativa de Moçambique é imperfeita. Criam-se mais distritos e depois de um pedaço do distrito cria-se a autarquia. O conceito inicial da Lei 2/97 do que é uma autarquia, que é o polo mais urbanizado, ficou ultrapassado. Hoje vemos estes casos que foram dados como exemplo, não é? Em que o distrito municipal, para mim, Canhaca, Catembe, poderiam ser autarquias de povoação ou de posto administrativo, o que vocês quiserem, mas esta divisão administrativa é imperfeita e se esta divisão administrativa continuar a condicionar a descentralização, nós não havemos de avançar. Olhemos para os outros territórios. Infelizmente, o deputado Muxanga mencionou todos os outros países onde foram
estudar ou colher experiência, mas não foram aqui tão perto, na África do Sul. Ele falou de Zâmbia, de não sei o que mais. Aqui, nós não precisamos de ir longe. E vamos imitar, se for necessário, mas tirem o território. Melhore-se a divisão administrativa e não vamos atrelar a divisão administrativa nem o território no processo de descentralização. Por favor, obrigada mais uma vez, deputado, por essa prontidão para o esclarecimento. As últimas duas, por favor, estão mesmo ali. Sim. Boa tarde, chamo-me... Pode dar o exemplo à sala de objetividade, por favor? Sim, obrigado. Sim. A minha primeira pergunta é, quando se discute sobre a descentralização, se sim ou se não, geralmente envolve 2 partidos políticos ou a Assembleia da República. Nunca se teve vontade, tanto aos acadêmicos que aconselham, tanto aos órgãos da sociedade civil, como os partidos políticos, de criar a ideia de um referendo, perguntar diretamente nos implicados, através de um referendo, se sim ou se não. Não precisa ter muitas respostas, sim e não. O deputado Muxanga mencionou sobre o modelo adotado no caso da descentralização, da eleição de governador, disse que foi o modelo escolhido foi o modelo italiano, que o secretário de Estado é apenas uma figura que só tem títulos, não tem terra, ou seja, não interfere diretamente na vida do governador. Então, a minha pergunta é, perguntaram-se, ou fez-se uma pergunta, ou por que não se criou uma ideia de um referendo de perguntar que tal se nós adotarmos o modelo italiano, sim ou não? Perguntar nós, que vivemos lá nos bairros, vivemos lá na comunidade, porque parece que a discussão sobre a descentralização fica entre o que bate e o que leva porrada. E sempre que termina, a Renamo sai a chorar que levou porrada, foi atrapalhado, ou então não era isso que nós combinamos. É sempre assim, porque se viéssemos perguntar, talvez nós também ajudaríamos a chorar com o Renamo, dizer que, de fato, vocês quando nos disseram que era isso, agora, estão-nos a matrecar. Estás a trair-me, companheiro. Sim, muito obrigado. A última, por favor. Tem que colaborar comigo, por favor. Sim, irei colaborar. Muito boa tarde a todos. Chamo-me Dalton Francisco Maziv. Tenho uma questão em particular para o Dr. Ismael Mussa. Ele fez aqui uma abordagem jurídica do sistema de descentralização em Moçambique. Mas eu acho que ele esqueceu sobre um aspecto muito fundamentalíssimo. É a questão da atribuição de competências ao secretário de Estado e órgãos de descentralização governada, que discute hoje em dia se é viável atribuir a competência ao Conselho Constitucional para determinar os conflitos de competência entre o secretário de Estado e os órgãos de descentralização governada, nomeadamente o governador de província e o administrador distrital, tendo em conta que o sistema moçambicano de administração é de tipo francês, ou seja, existe por um lado tribunais comuns e por outro lado tribunais administrativos, ou seja, jurisdição especializada, no qual vai se dedicar a determinar conflitos que envolvam órgãos administrativos. Eu não percebo qual foi a razão da Assembleia da República ter atribuído essa competência ao Conselho Constitucional para dirimir conflitos de competência entre o secretário de Estado e o governador de província. Muito obrigado. Colaborou. Vão concordar comigo que não vamos dedicar muita atenção aos comentários, às contribuições que não tenham sido questões diretas colocadas aos oradores, e a razão é simples, é a gestão de tempo. Quero agradecer a esse entusiasmo para participar. Vou começar consigo, Dr. Ismael, tem um micro mesmo ali. Esteja à vontade para escolher aquelas que, na sua opinião, não podem deixar de ser respondidas neste espaço. Obrigado. Bom, de uma maneira geral, eu creio que muitos foram comentários, e alguns até as observações feitas concordo com elas. Eu não estava no Parlamento na altura que se aprovou este modelo, portanto não posso aqui responder em nome do Parlamento. A única coisa que posso dizer é que na altura que fizemos o estudo, uma das recomendações que nós fizemos, e isto foi em 2020, foi exatamente de se
rever este modelo todo, que poderia ser através de uma equipa multidisciplinar, envolvendo os próprios partidos políticos, envolvendo a sociedade no geral, mas revermos o modelo todo, porque de facto estas incongruências, essas inconstitucionalidades, ilegalidades, a questão da duplicação de competências, tem sido um problema recorrente e várias das vezes até temos acompanhado que até há propostas que chegam a ser elaboradas e depois nem sequer vão nem para a Assembleia, nem para o Conselho de Ministros, porque o próprio Ministério, na altura, verifica que ainda não está muito clara. Então, é exatamente por isso que nós recomendamos que se pare e se reflita sobre isso. Que se leve o tempo que for necessário, mas que a gente tenha algo que seja funcional e que não andemos sempre atrás para frente. Porque muitas das nossas decisões, como eu disse, são tomadas exatamente pelo modelo de constituição do Estado que nós adotamos desde a partida, que é sempre a base de acordos, é sempre a base de entendimentos, muitas das vezes entre dois atores, e muitas das vezes pela pressa que se tem em buscar-se um acordo, acaba-se cometendo erros. E tendo em conta isso, a nossa intenção não é apontar culpas a A ou B, é termos a consciência de que temos problemas, vamos sentar e vamos rever este modelo de uma maneira no geral. Peguemos a questão, por exemplo, da eleição por lista que foi aqui discutida. E eu entendo porque é que se avançou na altura por isso. Recordam-se quando houve o problema do Davis Simango falecido ter concorrido como independente. Se criou alguma animosidade dentro da Renamo. Recordam-se do Pio Matos quando cessou as funções no município de Quelimane. Isto criou algumas animosidades nos partidos políticos. Recordam-se do falecido Amorano quando criou as animosidades com o líder do MDM falecido. Isto criou animosidades e foi exatamente neste rol de animosidade que os partidos todos acharam que a votação para os edis deveria passar por lista. Porquê? Por causa do controle político. Todos os partidos querem ter o controle político. Este é o grande problema. Agora, a sociedade no geral tem que refletir qual é o melhor modelo para o país. Porque o grande problema que nós adotamos é que os modelos são adotados em função das dinâmicas dos partidos, que são os atores relevantes que estão no Parlamento. Mas será que este é o modelo para a sociedade? É isto que é preciso fazermos a reflexão, mas também sem excluir os partidos, porque eles são partes relevantes do processo. São eles, em última instância, que vão aprovar, portanto é importante que também sejam envolvidos. Esta é uma observação. A outra é aquela discussão do território, eu não ia entrar muito em pormenor, portanto são concepções que eu respeito, mas eu dou um exemplo muito macro. Quando falamos de Estado, quais são os 3 elementos constitutivos do Estado? O primeiro é o povo, e a seguir é o território, depois é o poder político, no caso soberano. Quando nós estamos a falar de descentralização, estamos a almejar o quê? A médio e longo prazo é exatamente para chegarmos ali onde o professor Severino dizia, de nós para termos para uma federação de facto. E isso pressupõe exatamente um território, porque é muito complicado você falar de descentralização que não tenha território. Você vai administrar que espaço? O abstrato não é possível. Peguemos a África do Sul, é um Estado unitário, mas é um Estado altamente descentralizado. Os premiers que governam as províncias, elas governam um território que é delimitado da própria província, elas têm uma certa autonomia sobre esta província. E é o caso que nós não temos. A questão, por exemplo, da descentralização económica, ela é extremamente importante, quer dizer, vai ser muito difícil, qualquer que seja o governador eleito, que se ele não tiver um orçamento próprio, se ele não puder também coletar parte dos impostos, não vai poder funcionar, vai ser complicado. E é exatamente isto que nós estamos a chamar a atenção, que nós criamos órgãos descentralizados na província, não é? Mas, no fundo, nós, por exemplo, não demos competências à Assembleia Provincial, que é um dos órgãos descentralizados da província, de aprovar sequer o orçamento da província. Ela aprova somente o orçamento do Conselho Executivo Provincial. Portanto, nós temos que ultrapassar isto, mas isto não pode ser feito através de uma emoção, no sentido de propor-se uma lei e vai logo a votação, não. Eu acho que nós temos que pegar no pacote todo e revermos isto com calma. 6 meses, 1 ano, o tempo que for necessário. E depois, por consenso das 3 bancadas, a Constituição não é uma Bíblia. Ela pode ser revista se houver um interesse maior. E neste caso, havendo um interesse maior, se refletirmos sobre a descentralização por 6 meses, por 1 ano, e se for um interesse maior, um interesse soberano, que as 3 bancadas se unam e proponham a revisão usando os poderes extraordinários da Assembleia, que pode ser feita a qualquer momento, não é preciso esperar os 5 anos, porque isto depende somente do uso deste poder que é consagrado constitucionalmente. Obrigado. Obrigadíssima. Joana, a orientação é a mesma, dedicar-se apenas a responder aquelas questões que não se pode deixar não respondidas. Mas quero pedir já agora, tanto ao Dr. Moussa como a Joana, que, tendo disponibilidade, possam ainda interagir lá fora com quem ainda precisar. Obrigada, Joana. Obrigado, Fidélia. Creio que não foram feitas questões, ouvi os comentários. Houve um comentário à volta da Catembe. O exemplo foi mesmo propositado, sabendo que
Catembe é um território municipal, mas foi mesmo pelo tamanho. Eu conheço Nhamaiabo, trabalhei em Nhamaiabo, olhando para aquilo que é Nhamaiabo, se tem capacidade de fazer coleta de receitas e tudo mais, só dei um exemplo pelo espaço territorial, pelas condições que tem, quais são os critérios que nos levam a definir a existência de uma autarquia ou não. Obrigado pelo reparo que fez. No entanto, o colega do IMD fez questões importantes que têm a ver com não nos limitarmos a discutir apenas a questão da eleição, mas fazer a reflexão para além da eleição e discutir mesmo a descentralização administrativa e financeira, e creio que tanto no primeiro como no segundo painel, depois das questões que a Sónia levantou, remeteram-nos a esse tipo de discussão, sem a profundidade que nós devíamos dar, mas é preciso ter presente que o debate em torno da eleição ela é fundamental, porque nos foi retirado um aspecto muito importante e a Assembleia colaborou com isto. Se o IES puder ousar fazer um seminário, uma conferência em que convide os presidentes das autarquias, os cabeças de lista das autarquias, não estou a falar de sem conhecimento de causa, maior parte das autarquias, os cabeças de lista foram capturados pelas bancadas das assembleias autárquicas. Isto que o Ismael levantou, que os partidos querem controlar os edis, mas o controle dos edis não se faz por via de eleição por lista. Se os partidos não têm capacidade de controlar os seus membros, isto é grave. Não é por via de lista. Porque por via de lista você pode também, não vou citar nomes neste país, tem gente que pode mudar de partido em partido. Na sua autarquia vão continuar a ser eleitos. Então não é por via de lista, é como é que nós pensamos esse sistema. Eu dei exemplo do Acordo Geral de Paz, como isto é passado para a Constituição e como este princípio basilar de eleição nos foi retirado e atropelado. Não me venham hoje propor, por exemplo, que a eleição, se nós elegemos o Presidente da República por voto direto, a eleição para Presidente da autarquia deve ser da mesma forma. Nós devemos escolher da mesma forma. Este modelo de lista está a trazer algumas pessoas a sonharem em alterar a Constituição para também elegermos o presidente por via de lista. Não, não é isto que a nossa sociedade quer. Não é a eleição por via de lista que vai resolver os nossos problemas, mas é fundamental resgatarmos o que foi uma conquista nossa. As idilidades tal qual estão, não estão a funcionar porque foram capturadas pelas bancadas das assembleias autárquicas. Termino aqui a minha intervenção, tendo presente que sim, é importante refletirmos sobre o modelo, e a minha primeira intervenção pública à volta das autarquias, vou voltar a citar aqui estes dois nomes que para mim são autoridades científicas neste país, não são as únicas. Achei estranho que o professor Zé Jaime Maquano, o professor Eduardo Stoy, não estivessem na lista de componentes que fizeram parte da CRED. E o relatório da CRED, eu como sociólogo, quando olho para aquele relatório, ficam muitas questões. Primeiro, qual foi a metodologia que foi utilizada para fazer as auscultações? Quantas pessoas foram ouvidas? Quem eram aquelas pessoas? O que elas representam? O que elas disseram? Há uma série de questões que estão... Eu apanhei um relatório, anda a circular pelas redes sociais, li como sociólogo e interpelei aquele relatório. Qualquer estudante de sociologia e de ciência política rebenta com aquele relatório. Então, há questões básicas que aquele relatório não responde e não credibiliza quem vai depositar na Assembleia da República, e que os deputados, eu espero, que reflitam e façam questões àquele relatório, que aquele relatório não responde. Então, refletir sobre o modelo de descentralização neste país não se pode fazer sem ir àquelas que são as instituições
que refletem sobre isto e são as universidades. Isto aqui faz-me dizer qual é o lugar da ciência neste país. Qual é o lugar da ciência neste país? Temos estado há mais de 10 anos a destacar isso. Qual é o lugar da ciência neste país? Ninguém dá crédito à ciência. Ouve-se mais a um curandeiro, a um profeta, do que a um cientista. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Joana. Eu vou então fazer espero estar à altura de fazer um breve resumo. A primeira coisa que eu gostava de deixar registrada é que ficou claro nesta sessão que temos não só muita ansiedade por refletir a questão da descentralização, mas também temos muitas incompreensões conceptuais até de processo, do Estado e da qualidade, que fazem crer que precisamos de muito mais oportunidades para promover e alargar o debate e, quem sabe, encontrar um modelo de descentralização que esteja mais próximo da expectativa de todos os moçambicanos. Também entendi que o estado geral nesta sala é de alguma insatisfação e de uma demanda muito particular por um modelo, como alguém disse aqui, um modelo que não esteja preocupado com a questão da abordagem, mas com os objetivos da descentralização. Eu conversava com alguém na sala, que não vou dizer quem é, antes, que dizia, mas até há qualquer coisa de contraditório. A política e a estratégia da descentralização colocam a questão da prestação de serviços mais próximo do cidadão como objetivo da descentralização, e a Constituição, revista de 2018, coloca a questão da participação comunitária e de desenvolvimento local. Eu dizia, bom, se calhar não é necessariamente tão contraditório assim, mas complementar. O ponto é que não nos estamos, como cidadãos, a rever nesse modelo de descentralização, e nesta sala ficou claro que não compreendemos bem, ou que realmente algo mais precisa ser feito. Número 4 do conjunto das coisas que registrei é que há uma responsabilidade partilhada, não é? A descentralização entre aquele que descentraliza e o descentralizado. O ponto é que a responsabilidade é maior do lado de quem descentraliza, ou seja, não pode se passar uma ilusão de descentralização, como também alguém disse hoje. O ponto é até que ponto é que aquele que descentraliza também está dedicado, tem um compromisso político, está dedicado a assegurar que o descentralizado tem as competências necessárias, que presta os serviços com qualidade e que tem as competências técnicas, sobretudo. Um pensamento final é de tanto a sociedade civil, e aqui falo da sociedade civil no sentido lato, incluindo a academia. Realmente precisamos de estar mais envolvidos, precisamos de contribuir mais, e fica aqui o apelo. Não direi mais, senão que foi dada a honra a este painel de encerrar não apenas a sessão, mas a conferência. Vejam só o luxo para nós. Eu quero começar então por agradecer ao Joana e ao Ismael Moussa. Acho que cumprimos as expectativas do painel. Obrigada por isso. Obrigada à plateia. Obrigada ao IES pela ousadia, por lançar este debate. Espero que continue a promovê-lo. Obrigada a todos que contribuíram de forma que não foram meros participantes, não foram participantes passivos. Deputado Muxanga, notei o seu entusiasmo. Obrigada por isso. Senhoras e senhores, estimados convidados, está encerrada a conferência. Até uma próxima oportunidade.